Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. É muito preocupante, nós já havíamos alertado várias coisas, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas em especial, que deve estar me preocupando e acredito que deve preocupar a todos nós, e principalmente aquelas pessoas que assinaram a tal cartinha pela democracia, né, que estão preocupados com a ditadura no Brasil. Essas pessoas, elas devem lutar, se unir a nós nesse quesito. Realmente. Porque, veja só, o TSE já avisou, na pessoa do digníssimo, ilustríssimo ministro... Eu não entendi o que ele falou. Que não vai permitir celulares nas votações. Então, a pessoa não pode tirar uma foto, não pode filmar, né? Então, vai ser proibido. O celular vai ficar retido. Aí a gente falou, nossa, que estranho, né? Do desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que disse em agosto que a ordem é prender quem tumultuar a sessão eleitoral por isso. Em nota, o TSE disse que a medida se enquadra no artigo 9º da Justiça Eleitoral, que proíbe a divulgação ou compartilhamento de fatos inverídicos ou descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Bem, tudo bem. Aí, hoje saiu a notícia, a grande ameaça também desse mesmo ministro, ameaçando os eleitores, dizendo o seguinte... Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, o eleitor que disser que apertou o número de um candidato e apareceu outro, responderá por suposto crime de falsidade. A fala ocorreu durante uma reunião entre membros da Comissão de Transparência Eleitoral da Corte. Moraes advertiu ainda que quem fizer essa acusação será levado à delegacia de polícia para esclarecer os fatos. O eleitor que disser que digitou um número e apareceu outro, deverá ser levado para a delegacia. Veja bem, não está falando assim, olha, o eleitor que disser e mostrar que está aparecendo outro número, não. Basta ele dizer que digitou lá 22 e apareceu um outro número, apareceu lá um 13. O que vai acontecer com esse eleitor? Ou seja, o problema não é o fato em si, a gravidade do fato de estar vendo uma corruptela ali naquela calculadora metida à besta, de primeira geração, porque eu já falei que tem a de segunda, foi feita lá no início dos anos 2000, essa primeira foi no início dos anos 90, e a terceira, de terceira geração, no ano 2008. Nós estamos usando a de primeira geração. E se nós dissermos que os nossos olhos estão vendo que eu digitei o número 2 e depois o número 2, e apareceu lá a cara de uma outra pessoa, e eu chamar o mesário e falar, olha, eu digitei aqui, está aparecendo outra pessoa, está errado isso aqui. Não pode ser verdade o que eu disse, esse é o chamado Ministério da Verdade, né? Então, eu já falei, se você ler o livro Arquipélago Gulag e O Caminho da Servidão, o Arquipélago Gulag é o Alexander Solzhenitsyn, né? E O Caminho da Servidão é o Frederic von Hayek. Nesses dois livros eles falam desses absurdos da instalação do sistema totalitário. Eu lembro, e são relatos, né? Não é um romance, são relatos históricos. Pessoas eram presas, né, na União Soviética, se o cara, por exemplo, estivesse tomando café e ele pegasse a xícara na hora do café ele está lendo o jornal, e ele colocou o jornal na mesa e, sem querer, ele colocou a xícara lá em cima da foto do Stalin. Ele era levado preso. Um vizinho via isso, achava um absurdo e ele era levado preso. Então, as ditaduras, elas se instalam quando a opinião é criminalizada, uma atitude, uma conversa particular entre duas pessoas é criminalizada, como aconteceu com os empresários que foram criminalizados, né? Fichados, dizendo que eles querem dar um golpe no Brasil, pessoas de bem, pessoas honradas, pessoas que geram emprego, pessoas trabalhadoras dignas. E esse pessoal que assinou a tal cartinha está transigindo com isso, está dizendo, não, está tudo bem. Então, vocês me desculpem, o Jantar, ele, com razão, ele pede moderação, e eu quero ser o mais moderado possível aqui, chamando essas pessoas de cínicas. São cinismo,
institucionalizada, porque não é possível que você que afirma que defende a democracia vai transigir com isso daí, com um tribunal ameaçando pessoas. E a gente não pode esquecer que em período eleitoral as pessoas não podem ser presas, né? E está ameaçando os eleitores de serem presos se eles detectarem que há um problema na urna. Olha, tem um problema aqui, eu estou digitando uma coisa e está aparecendo outra. E para completar essa minha análise inicial, a deputada Carla Zambelli está entrando com uma questão aí das urnas, depois talvez o Jantalha vai soltar, né? Algumas urnas que estão sendo preparadas num sindicato, eu não entendi direito, né? Mas vale a pena a gente verificar essa notícia para ir a fundo e saber exatamente o que é que está acontecendo. Sabia não? Na Bíblia, ele nos ensina a orar, mas também a vigiar. Vigiai e orai. Sede simples como pombas, mas astutos como serpentes. Então, nenhum de nós vai ficar aqui por causa do medo, calado diante daquilo que é lícito, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro. Nesses dias nós queremos a verdade, né? Não temos nenhum problema em perder uma eleição, né? Numa democracia. A gente não quer perder a democracia numa eleição. E para isso nós estamos levantando esses fatos, convidando a audiência a pensar conosco, e eu sugiro que a nossa audiência toda esteja, além de estar orando, né, pelas eleições, pelo nosso presidente que está sendo atacado de maneira torpe, vil, orar também pelas eleições, para que tudo suceda em paz, né? Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas.